Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vou iniciar esse vídeo fazendo uma oração para que todos que tiverem encontro com essa mensagem, cujo título Os Tempos e o Fim. É uma mensagem para edificação. Então, que vocês se sintam edificados. Então, para que isso aconteça, vamos orar, intercedendo a esse favor, amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho Santo Yeshua, rogo a Ti que o Senhor venha operar, agir de forma grandiosa na mente, no coração, para que essas pessoas sejam edificadas. Sobre a mensagem do Senhor que nos possibilita essa edificação. Pai amado, Pai querido, em nome de Yeshua, te rogo que o Senhor tire qualquer dificuldade de compreender, que torne essas pessoas capazes de terem a mente do vosso Santo Filho, para que possam discernir o que é dito e assim sejam fortalecidos ainda mais na fé, para que possam render no reino do Senhor, para que outras vidas através deles também sejam edificadas. É assim que oro ao Senhor e desde já agradecendo, em nome de Yeshua. Amém. Os tempos e o fim. Porque existe aí uma diferença aqui na palavra do Senhor, quando vamos ler a respeito do tempo do fim, existem várias mensagens, não vai dar para ler tudo. Vou dar aqui algumas orientações para que vocês leiam, continuem meditando em casa. O tempo aqui é curto, né, gente? Mas a diferença é que, quando a Bíblia vai falar a respeito do fim dos tempos, é para nos trazer a mensagem de quais coisas estariam acontecendo. As evidências para que estejamos, claro, certos ainda mais de que o Senhor, Ele está na questão da onisciência em todos os tempos, e partindo do zelo dele, vem a mensagem para que possamos estar atentos, preparados em todos os sentidos da vida, inclusive para levar a mensagem, em tempo ou fora de tempo. Precisamos estar aptos, preparados, porque a fé sem obra é vã. E a obra, se você é novo no canal, o objetivo aqui é trazer o entendimento da letra de modo espiritual, trazendo conhecimentos necessários para que nós, cristãos, estejamos fortalecidos na fé verdadeira, na questão do culto, na questão da fé, na questão da edificação do templo, que somos nós, morada, templo, santuário, como diz 1 Coríntios, né? 1 Coríntios são mensagens edificadoras que nos traz a responsabilidade do indivíduo, da questão pessoal, de como devemos adorar ao Criador, de como ser cristão de fato, como ser membro, parte do corpo de Yeshua. Então, se você ler todas as cartas do Evangelho, claro que vai trazer para essa questão. Mas 1 Coríntios nos atenta a essa questão da adoração. Bem, o título aqui é Os Tempos e o Fim, né? Embora eu coloquei assim, mas é mais voltado para a questão também da nossa responsabilidade, né? E para dar início, eu vou ler Jó 42, que diz... Eu vou ler até o verso 6, tá? Então Jó respondeu ao Senhor, abre aspas, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho? Sem conhecimentos. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber.
Tu dissestes, agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Fecha aspas. Jó, para quem é leitor aí da palavra do Senhor, conhecedor, é um livro que traz uma experiência de Jó no que se refere à questão da vida como pessoa de fé, como homem temente, né? Logo no primeiro capítulo descreve Jó como um homem temente que desviava de fazer o mal. Jó, conhecedor de U a Z, era um homem próspero e ele era um homem muito abençoado. Passa a viver experiências ruins, porque sua propriedade, tudo que ele tinha, inclusive seus filhos, bens, né, bem maiores, os filhos, então tudo isso foi tocado. Jó passa por uma aprovação não, passa por uma provação. Porque o Criador já conhecia o seu servo, então não pode ser uma aprovação, né? Ele conhecia o seu servo e o potencial que ele tinha de passar pelo que ele passou. E quem medita nas cartas de Jó, ali é uma experiência no geral, comparando a questão da vida cristã. Com certeza, todo cristão lendo Jó vai se identificar em alguma coisa. Porque o Criador, ele age num todo. Amém? Então, Jó fala aqui, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor pode fazer todas as coisas e Ele faz, Ele cumpre, Ele é cumpridor da sua palavra. Inclusive, Ele deixa aqui, para nosso conhecimento, questão dos tempos e o fim. Muito claro. E aí, quando vamos ler, a gente identifica a realidade, a atualidade, né? Como, por exemplo, e devemos estar atentos como Jó, depois eu volto lá, que é interessante, vou voltando, mas vou lendo outras mensagens. Aqui em Mateus 24, a partir do versos 37. Acender aqui a luz, já tá escuro. A partir do versos 37. Vai falar o título aqui, ó. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Aqui está colocando a questão dos dois pontos, os tempos e o fim dos tempos. Porque o fim nos traz o conhecimento da vinda do Filho, onde será manifesto, onde tudo aquilo que não for aprovado no seu reino será destruído. Ele virá para que um novo tempo, que já está definido na palavra do Criador, ocorra. Por isso, se você vê outros vídeos aí em questão do arrebatamento, tem pessoas que acreditam num arrebatamento secreto, onde as pessoas vão continuar vivendo suas vidas, passando pela grande tribulação. É como se passasse por um tempo e a igreja fosse retirada. Mas para quem lê a Bíblia sabe que não existe
parte na questão da palavra do Senhor que sustenta esse raciocínio, esse entendimento. É mais voltado para a questão, retirou o povo, colocou no celeiro, como diz a questão da separação do joio e do trigo, coloca no celeiro, que pode ser compreendido também como a Jerusalém Celestial, lá em Apocalipse. Retira o povo se encontra com o Senhor e com todos os santos que já descansaram. E faz todo sentido, porque eu não quero me alongar, mas assim, para que você compreenda essa questão dos tempos e do fim, da transformação de tudo, é preciso que palavras se alinhem, esteja em concordância. Às vezes tem uma palavra que dá uma interpretação que parece que é diferente. Não, não é que é diferente, é a questão de como ela é colocada, de como você interpreta, como é feita a interpretação. Por isso, para que não caiamos no perigo, né, de ser morto pela letra, é preciso que o Espírito nos dê a orientação, nos dê o discernimento, para que quando você estiver tendo a interpretação, outras mensagens se encaixem. Então, voltando à questão. Então, o povo é retirado e, como diz, se você ler todo o capítulo 24 aqui, vai ter a questão do sol se escurecer, da lua não dar sua luz. E no finalzinho aqui, no versos 12, deixa eu ver, não, é de 25, capítulo 25, eu não ia ler, mas é que veio à mente, peraí. Não, aqui ó, 24, versos 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, aí fala, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados, ó, após a grande tribulação daqueles dias. Então, são fenômenos que acontecerão nunca vistos, e são fenômenos que apontam para algo do fim mesmo, já está voltado para a questão do fim, tá? Eu quero colocar aqui os tempos e o fim. Então, o que está sendo dito aqui antes da fala do dia e a hora são desconhecidos, que é a vinda do Filho, são manifestações de sua vinda após a grande tribulação. E aí aqui continua dizendo, versos 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Faz uma comparação dos tempos, como que as coisas estão acontecendo, as pessoas estão voltadas para a questão das suas necessidades básicas ou não. Então, manifesta-se a vinda do Filho. Então, qual é a compreensão aí? Até que Yeshua retorne, haverá pessoas despercebidas da palavra do Senhor, do conhecimento, do sentido da palavra de modo espiritual, porque até existem pessoas voltadas à questão da religiosidade, à questão de crenças, à questão de interpretações por outros, mas o foco é discernir a palavra de modo espiritual. E é complicado, é bem complicado, porque já nos remete à questão das dificuldades, né? E o porquê, claro, quando não se está no caminho reto, quando não se está sendo orientado da forma correta, vem as consequências, vem as questões dificultosas da vida. Porque uma pessoa que não é edificada, ela corre riscos. Ela corre risco. É a mesma coisa de alguém aprendi a dirigir, uma suposição, assim, alguém aprendeu a dirigir.
alguém ensinou. Não é igual ir a uma autoescola e ter ali a instrução pelo instrutor, né? Tudo corretinho, estudar, fazer a prova, passar por avaliações. É diferente. Então, embora essa pessoa entendeu como é que manuseia um veículo, ele vai ser um perigo, porque ele não conhece todas as regras e existem regras. Assim são as pessoas mal orientadas. É um perigo muito grande. E a evidência do retorno do nosso Salvador não é que todos estejam aí, vou colocar como a própria palavra do Senhor diz, não como crianças, não levadas como folha ao vento, mas pessoas de fato adoradoras em espírito e em verdade, pessoas entendidas, pessoas esclarecidas. E agora eu vou voltar aqui um pouquinho para Daniel, que é algo que a gente precisa estar alinhado. Aqui em Daniel 12, vai falar a respeito os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Presta atenção aqui, no versos 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro. Até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, diante de mim estava 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, abre aspas, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Até aqui. O texto aqui ele é bem claro. Ao mesmo tempo que faz uma comparação com os nossos tempos, acredito que esses tempos já são bem longos, já há muito tempo. Muitos correm de lá para cá, muitos buscam maiores conhecimentos. Hoje estamos no tempo mais prático, facilitado. Para obtermos conhecimento, o que falta é só ânimo, vontade, temor. E existe aí uma determinação, colocando a questão dos tempos, né? A colocação desses que são evidenciados como cristãos, como pessoas justas, pessoas que reluzem, pessoas que se preocupam
com o seu testemunho santo e diário, como está escrito lá em Hebreus 12. Esses que verdadeiramente são sal, luz, que mostra o diferencial. De que maneira? Com justiça nos lábios, com sede, um desejo de justiça, desejo de que as coisas sejam alinhadas. Porém, existem do outro lado a perseguição, no que diz respeito à questão dos ímpios, que permanecem ímpios e permanecerão até o fim. Essa oposição, ela ocorre e existirá até o dia da vinda, como diz Mateus, a vinda do Filho do Homem será, e faz a comparação, como nos dias de Noé. Porque está nos trazendo um raciocínio maravilhoso, que devemos estar atentos ao que está acontecendo e que antecede a vinda do Filho. Não adianta querer barrar o conhecimento da letra espiritualmente, não adianta querer colocar as alegorias dentro dos templos, se a verdade não tiver em foco. Ao invés de sermos contribuintes para pessoas serem libertas, deixar de ser crianças e passarem a crescerem, a serem adultos, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, estou falando palavras bíblicas, descritas nos evangelhos. Crescer na graça e no conhecimento, até que Cristo seja formado em vós, até que, como diz 1 Coríntios, capítulo 2, obtermos a mente de Yeshua. O que eu estou colocando também já é colocado no canal. Então, até que tudo isso aconteça, é preciso que a palavra seja exposta. Porque a palavra por si só, ela tem esse poder de transformar. Mas quando se coloca alegorias, o eu, a questão do achismo, fugir para remeter bênçãos, e isso e aquilo na vida particular de pessoas, estão desmerecendo o poder da palavra. E o que nós precisamos, tendo em vista que está aí as coisas acontecendo, as pessoas correndo em busca de conhecimento, a ciência se multiplicando com bizarrices muitas das vezes, querendo confrontar a palavra do Criador, no que diz respeito à questão humana. Essa perseguição em relação à oposição, ela se dá, vou ver se dá tempo aqui, por conta disso daqui, ó. E é importante lermos e meditarmos, porque existem muitas interpretações em relação a essa palavra que eu vou ler agora. Ó, prestem muita atenção, tá? Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler até o versos 12, tá? Ó, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui ele coloca com carta supostamente vinda de nós, ou seja, aquela questão que eu coloquei lá atrás. O perigo, porque tem algumas palavras que ficam sobreadas, né? Fica escurecidas. Aí a pessoa interpreta como é assim, só que não se atenta à concordância, ao alinhamento das outras mensagens que está falando da mesma questão, como por exemplo, questão dos tempos e o fim. Então fica naquela balança, mas sem concordância, sem alinhamento. Mas supostamente veio, não é supostamente veio, vieram deles. Então a preocupação aqui do apóstolo Paulo é com a má interpretação por falta
de quem nos dá a orientação, o discernimento. Por isso que eu orei lá no início, tá? Que vocês sejam edificados, porque precisamos ser edificados pelo Espírito. Então é preciso ter muito, muito cuidado mesmo. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não dá a entender que, peraí, então, assim que Yeshua subiu aos céus, deve ter passado um tempinho, ele voltou, levou o povo e tá aí, ainda passando aí por, sei lá por quê, e que ele não voltou ainda, né? Tá passando pela tribulação, tá sofrendo. Não, não faz sentido isso daí. Não faz sentido com a palavra do Senhor. Então, ele não veio, mas muitos podem entender assim. Tem gente que entende que o Senhor já veio, que nós fomos esquecidos. Não faz sentido isso. Porque o que está acontecendo está alinhado com essas profecias dos tempos e do fim. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia antes daquele dia, antes do Senhor retornar, como está escrito em Mateus 24, em Daniel 12, antes dele retornar, antes da vinda do Filho do Homem, tá? Antes daquele dia, antes daquele dia virá apostasia aí. Então será revelado o homem do pecado, o fim da perdição. O filho da perdição, perdão, gente. O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, e a quem o Senhor Jesus, Yeshua, matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O texto é claro. Agora aqui recapitulando as mensagens que foram lidas. Existe um engano, existe a apostasia. O que é a apostasia? Apostatar-se da fé. Que fé? A fé cristã, que vem por onde? Pelo conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Partindo daí, se a fé da pessoa que se denomina um cristão não for formada pelo ouvir, pelo meditar, pelo estudar a palavra do Criador, ela é vã. Ela não surge efeito na vida cristã porque ela não vai trazer temor, trazer mudança, trazer santidade, trazer uma transformação de conduta, de caráter, que é voltado para os 2 maiores mandamentos, englobando os 10 ou os 9, em relação por que 9? Porque um é a questão do sábado, né? Então, os 4 primeiros, amar o Criador de todo o seu coração, todo o seu
conhecimento, então, e pensamento. Então, é um amor profundo, já coloquei isso no canal. Então, já nos transforma na questão do culto, na questão da fé. Entendemos que existe um caminho reto, e é pelo Espírito. Precisamos discernir os tempos, precisamos conhecer os tempos, para não estarmos como rebeldes, pessoal lá do tempo de Noé, que não creram, perderam a oportunidade. Hoje, qual é a oportunidade? Lá era de ser protegido, de ser morto pelas águas. Tinha essa opção. Dentro da arca, eles foram justificados, como diz lá em 2 Pedro, porque a água ali não os mataram, né? Mas a maioria morreu por conta que não creram, permaneceram ímpios, permaneceram incrédulos. Hoje existe uma porta aberta que é a graça do Pai, favor imerecido por conta do sacrifício do justo, escrito nas cartas dos Hebreus, o sacrifício perfeito e definitivo, capítulo 10, que deve ser absorvido, entendido, compreendido também em Romanos 6, que morremos na semelhança da morte dele, ressuscitamos na semelhança da ressurreição dele. Então, tudo voltado para a questão da compreensão, do entendimento, da interpretação da letra de modo espiritual, para sermos edificados, para sermos santificados, para sermos alvejados, refinados, como eu li lá em Daniel 12. Então, quando entendemos que a palavra ela tem um objetivo, que é nos alinhar ao caminho e sermos orientados pelo Espírito, e assim fazemos parte do corpo de Yeshua, o joelho é a cabeça, devemos nos encaixar no que diz respeito à questão do corpo, da responsabilidade pessoal, do casamento, do respeito, da integridade, da honestidade, da justiça, da fidelidade, do amor ao próximo, do amor ao Todo-Poderoso do modo correto. Entenda que o caminho de fato é estreito, mas quando ele é entendido, ele não é pesado. Ele é leve, porque o nosso Salvador Yeshua está conosco o tempo todo, nos capacitando, amém? E aqui, em 2 Tessalonicenses, que eu falei lá atrás, que é muito mal interpretado, quando fala da questão do aquele que o detém. E comprovo o que eu estou colocando, como que as pessoas podem permanecer aqui sem a presença do Espírito. Porque a presença do Espírito está onde? Está em pessoas, está nesses cristãos, nos filhos do Todo-Poderoso, que foram tornados-se filhos por meio do Filho, do Justo. Então, é retirada a igreja verdadeira, que faz parte do corpo de Yeshua. É retirado o sal, a luz. O que resta? A impiedade. E essa impiedade vai poder viver um tempo. Para quê? Não faz sentido, entende? Poderei um dia falar mais a respeito dessa questão do arrebatamento. Mas o foco aqui é os tempos e